E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Vamos aproximar o gráfico aqui. Eu ia pegar essa entrada aqui para os próximos 30 segundos, mas tudo bem, não deu. Vamos mudar aqui para os pares cambiais, Euro-USD, Euro-JPY. Vamos ver o que está acontecendo no gráfico Euro-JPY. Tá, já vi o que ele pode fazer, já vi onde ele está. Posso pensar em uma venda? Posso. Já vendi. Aí você olha para mim e fala assim, Cadu, eu nunca venderia nessa região. Mas você não venderia porque você não conhece a análise gráfica. A partir do momento quando você começa a entender como funciona a análise gráfica, você começa a mudar a sua visão do gráfico. O gráfico ele começa a se tornar um gráfico, como eu diria, ele se torna algo, eu não quero dizer que ele é simples, mas ele começa a se tornar algo lógico. E o lógico faz parte do trading. Vamos aguardar, falta ainda 15 segundos. Eu só espero que ele continue fazendo aquilo que a lógica diria ali para ele fazer. Só isso. Ele não teve força para romper ali naquela região, então ele continua fazendo o quê? Em queda. Em queda. Exatamente aquilo que eu vi. Aí você pergunta assim para mim, mas Cadu, eu nunca teria entrado vendido nessa região. Se eu fosse fazer algumas marcações aqui para você, eu mostraria para você se faria essa marcação e essa marcação. Então eu consigo ver tanto 100% de forma diagonal como de forma paralela. E eu consigo ver o que o gráfico está fazendo. Ah, Cadu, mas você não fez nenhuma marcação dessa hora que você fez as entradas? Não precisa, não precisa. O olho vai treinando de um jeito onde a gente vai entendendo e compreendendo o que está acontecendo. Mas a gente pode falar um pouco mais sobre essas marcações, como marcar suporte e resistência da forma correta aqui. Deixa eu só fazer mais algumas análises aqui para vocês compreenderem um pouco a movimentação ou o que nós devemos fazer no gráfico. Cheguei atrasado aqui no GBP-USD. Vamos para o USD-CAD. Está indo buscar esse fundo aqui. Será que tem lá no passado? Não tem nada. Então eu chego aqui, eu tenho minha região. Para ele segurar nessa região aqui, ele tem que mostrar uma fraqueza. Cadu, ele está trabalhando em queda? Está trabalhando em queda. Mas eu posso pensar numa correção? Pode pensar numa correção. Então o que vai acontecer? Eu vou entrar comprado, vou entrar com risco, sabendo que eu tenho que trabalhar talvez com o meu stop, tá bom? Vou entrar, eu sei o risco que eu estou correndo, eu sei qual é o risco que eu estou correndo, porém, como ali no passado ele foi e tocou também na máxima da sombra do candle lá no passado do fundo, eu espero e aguardo que ele corrija justamente dessa região, mas se ele descer não tem problema, eu vou entrar com meu stop, só quero que ele desça um pouquinho, vou entrar com mais um, ele computou acima da entrada, né, acima, mas não tem problema, é só ele fazer o que ele tem que fazer, aí você fala assim pra mim, ah Cadu, mas você não marcou linha nenhuma, como é que você sabia que ele poderia voltar dessa região aí? Como é que você sabe que ele poderia corrigir nessa região? Aí é a questão de você ter um entendimento das marcações. Eu não preciso ficar marcando, linhas e linhas e linhas. Eu sei que aqui existe uma região. Aqui existe uma região de marcação. Aqui existe uma região de marcação. Eu preciso entender como o gráfico se movimenta
em relação a esse quadrante de movimentação para eu fazer a minha entrada. Você consegue compreender isso? Ou você não consegue compreender isso quando eu falo para você? Eu poderia muito bem traçar uma linha aqui, ó, e falar para vocês, olha, eu vou entrar, esperar uma correção a partir desse momento aqui, porque eu tenho um suporte aqui de 30 minutos no passado. Mas Cadu, ele veio acima. Por que mesmo assim você entrou? Porque tem um suporte aqui de 25 minutos. Ou seja, o gráfico ele vai dando dicas para você como você fazer as suas marcações, como você entender essas movimentações do gráfico e como você fazer com que esse entendimento flua de forma tranquila e fácil através daquilo que você enxerga no gráfico. Quer ver? Ó? Olha só esses resultados dos alunos. Olha isso. Ó. Tá vendo o aluno marcando o suporte e resistência dele aqui? Ó, tá vendo as linhas marcando? Aí ele, ó, 3-1 hoje, bom dia. Para mostrar para você que não é coisa da minha cabeça. Ó, isso daqui só mandou os resultados. Nunca vi meu histórico tão verde assim. 2 loss, mas com esses win nem senti. Tá vendo a alegria de uma pessoa que é como eu e você. Como eu e você. Nunca viu tanto win na vida dele. Ele disse, ó, boa noite, mestre. Obrigado pelos ensinamentos. Hoje fiz 7-2 no mercado. Grato por repassar o seu conhecimento, pois pode mudar a realidade financeira de muitas famílias. Amém. Quando alguém pergunta por que eu ensino, essa é a resposta. Olha aqui, ó. Colocando em prática o que aprendi, treinando um pouco para ficar mais afiado. E nem assisti às aulas todas. Minha esposa e eu treinamos juntos. E é muito bom. Ó que legal. Só treinando para melhorar. Aumentando a assertividade. O que esse aluno está falando aqui? Treinar. Treinar. É isso que vocês têm que fazer. Como é que um jogador ele é um exímio batedor de falta? Porque ele simplesmente põe a bola ali e ele acha que ele vai bater ali um chute colocado perfeito? Não. Depois que termina todo o treinamento físico, treinamento tático lá no time de futebol, o que ele faz? Ele fica lá treinando exaustivamente 1000 chutes, 500 chutes, 600 chutes depois do treino. Isso é o quê? Treino. Como é que você vai apurar a técnica e desenvolver a técnica? Treinando. Só que o que acontece? As pessoas não querem dar tempo ao tempo. Como é que você treina a sua visão nas marcações de suporte e resistência? Treinando. E dando tempo ao tempo, até você ficar mais afiado. Entendeu? Por exemplo, ó, boa noite, mestre. Olha isso, 2 entradas iguais. Antes do treinamento o loss seria certo. Hoje está diferente. Olha que maravilha. E achei interessante, ó, esse comentário. Ó. Bom dia, Cadu. Cara, obrigado mesmo pelo seu trabalho. Está mudando a minha visão diante do gráfico. Aí ele manda um longo áudio dizendo e agradecendo que ele não queria fazer pergunta nenhuma. Ele só queria agradecer. Que como ele está melhorando muito. Aí eu disse para ele, é isso aí, é um passo a passo e dá tempo ao tempo. Por quê? Porque, por exemplo, como eu cheguei aqui, ó, eu cheguei nessa região aqui. Eu poderia chegar aqui para vocês e falar assim, ó, aqui tem um suporte. Aqui tem um suporte. Aqui tem um suporte. Aqui tem um suporte. E aqui tem um suporte. Mas tudo isso é suporte e resistência? Não. O suporte é esse que está abaixo do preço. O suporte é esse que está abaixo do preço. Isso aqui são resistências. Mas são linhas que marcam suporte e resistência. Então, todas esses locais aqui são regiões que o preço pode corrigir. Todos esses pontos são regiões que o preço pode corrigir. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas querem fazer as marcações. Aí ela acha, por exemplo, assim, ó, o gráfico está subindo, o gráfico está subindo, o gráfico está subindo. Deixou um paviozinho, belo pavio. Aí o gráfico desceu. Vamos fazer a cor bonita, né? A cor certa. O gráfico desceu, gráfico desceu, gráfico desceu, gráfico desceu. Não deixa pavio nenhum. Gráfico subiu, gráfico subiu, gráfico subiu. Gráfico desceu,
Opa, não é assim. Eu quero ensinar vocês a marcar suporte e resistência. As melhores marcações de suporte e resistência. Ó, gráfico desceu, desceu, já subiu aqui de novo, fez um negócio gigante, subiu. Aí ele pega e faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. E aí de repente faz isso aqui de novo, ó. Quando você aproxima, né, através de um zoom, você faz algumas micro tendências. Então agora a gente vai ter que começar a elencar as regiões. Então como é que a gente faz as marcações? Primeira coisa, você não vai se preocupar, primeiramente, o que é suporte e resistência. Eu falei, acho que isso na aula de ontem, né? Para quem entendeu, entendeu. Então, se o preço está aqui, né, nessa localidade, como é que eu faço as minhas marcações? Primeira coisa que você tem que entender, que você vai pegar todas as regiões de conflito e vai fazer marcações. Ó, é uma região de conflito, 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 é uma região de conflito. Olha aqui, ó, região de conflito, região de conflito. E aqui, sucessivamente, pode ser que, não, vamos supor que nós estamos só trabalhando com isso. Aí, o aluno ou aluna, ou seguidor do YouTube, manda uma entrada que ele fez aqui e fala assim, por que que não respeitou aqui? Ou por que que corrigiu aqui? Você reparou que nós temos aqui, ó, vários pontos de conflito, vários pontos de conflito, vários pontos de conflito. Então, a marcação do suporte e resistência, a região compreende do fechamento do corpo até a sombra. Quando não tem pavio, então é no corpo. Então, primeira coisa, onde eu marco o suporte e resistência? Na sombra, que é o pavio, ou no corpo? Nos dois, porque é uma região. Então, ele pode tanto buscar a região do corpo como a região da sombra. Isso vai depender do contexto do que está acontecendo no gráfico. Ele pode vir buscar a sombra como o corpo. Ele pode buscar a sombra como o corpo. Só que aí é que está os detalhes. Conforme você vai olhando a movimentação do gráfico, você vai entendendo o que ele está querendo te dizer. Então, quando um gráfico tem muito suporte e muita resistência muito próximo, ele pode toda hora romper. Então, se o preço saiu desse suporte e aqui ele já encontrou uma resistência, ele pode chegar aqui e romper muito bem. Se o preço está aqui nesse suporte, ele chega aqui e encontra uma resistência, ele pode romper isso muito bem, porque ele está muito próximo. Ele está muito próximo. O suporte e resistência que fica mais longe do preço são os suportes e resistências teoricamente mais fortes, e ao mesmo tempo aqueles que seguram bastante fluxo são os mais fortes. Então, se eu olhar aqui no passado, eu elencaria essa resistência e esse suporte como local forte. Então, eu olharia essa região para fazer o quê? Para esperar um momento de correção, para esperar um momento de continuidade. E faria as minhas marcações apenas nessa região. Para que eu vou ficar marcando essas regiões internas se eu sei que elas são passíveis de rompimento? Por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Eu estou aqui no gráfico, né? Eu estou nesse gráfico aqui. Como eu falei para vocês, ó, tem essa região que foi onde eu entrei, mas tem essa região, tem essa região, tem essa região. Qual é a região que eu aguardaria para fazer um trade? Ou essa região ou essa região. Ah, mas eu posso fazer na região interna aqui do meio do canal, ó, onde ele segurou aqui? Pode, mas qual é o risco do gráfico chegar aqui e fazer um rompimento e manter o seu caminho? É grande. Por quê? Porque o preço está muito próximo das negociações e o gráfico ele tem que caminhar. O gráfico foi feito para fazer rompimentos. O gráfico não foi feito para respeitar todas as regiões. Existem certas regiões, que aí você aprende se for no treinamento fechado, existem regiões que é feito para o gráfico realmente corrigir. Só que aí você tem que entender um aranhado de situações para fazer o que? Uma confluência. Então, se eu chego aqui nesse gráfico
Se eu chego nesse gráfico e não existe isso aqui, ó. Não existe isso aqui. Opa, desse jeito não vai sumir nada, né? Não existe isso aqui. Aonde são os pontos que eu devo marcar de suporte e resistência? Minha resistência, teoricamente, né? Minha resistência, supondo que o preço está aqui embaixo, ó. Minha resistência e o suporte. Pronto, tá marcado. Por que que eu marquei? Porque aqui são regiões de conflito. O que são regiões de conflito? Regiões onde houve briga do preço, onde há interesse, tanto na valorização como desvalorização do ativo. Uma coisa que você tem que entender, e você vai entender agora, é o seguinte. Quando surge um candle, independente do tempo gráfico dele, isso aqui independe se é 1 minuto, ou 10 minutos, ou 1 hora, isso aqui é um suporte, isso aqui é uma resistência. Você tem que entender que quando surge um candle assim, você tem que entender que aqui é uma região de resistência e aqui é uma região de suporte. Todo candle deixa um suporte e deixa uma resistência. Agora, quando existe aqui, ó, um local onde há tanto um candle de alta como um candle de baixa, então aí existe o que? Um conflito de interesses, onde tem pessoas querendo mandar o preço para cima ou para baixo na valorização e desvalorização. Então é aí que surge o que? Começa a surgir então regiões importantes para que haja entendimento do preço, se ele vai fazer uma correção ou uma continuidade. Aqui surgem as regiões importantes para saber se ele vai continuar subindo ou descendo de acordo com o candle que formou naquela região. Então é criado as regiões de conflitos, e é nas regiões de conflitos que nós devemos fazer as nossas marcações. Ah, Cadu, mas tem formas de eu entender melhor suporte e resistência? Tem forma de eu aprimorar minhas marcações? Claro que tem, só que aí você precisa fazer um treinamento intensivo para entender todas as variáveis de suporte e resistência. Mas o que você precisa saber, principalmente você que é trade iniciante, você que está começando seus trades no mercado, você que tem que entender, por exemplo, que nem essa região aqui, ó. Isso aqui é uma região de conflito, 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 é uma região de conflito. Essas regiões onde tem conflito entre os candles são as melhores regiões para se marcar um suporte e resistência. Ah, Cadu, mas o que eu faço? Eu vou aqui num time de 10 horas, de 5. Como que eu faço? Tanto faz, meu amigo, tanto faz. Ó, aqui uma região de conflito, que é uma região de conflito. Chega no gráfico, procura o próximo, o próximo topo, o próximo fundo, de onde o preço está, e trabalha com essas hipóteses. E eu ainda faço o quê? Uma linha do meio marcando o canal. Pronto, vocês já perceberam que eu só faço isso? Eu marco o canal, onde o preço está. Seja em qualquer momento gráfico. Vamos supor que estaria assim, ó, o gráfico. Ó. Eu chego aqui, eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma marcação de um canal. O canal, ele também trabalha 50% na sua queda ou na sua altura? Sim, ó. Ele também trabalha. Ele também trabalha. Mas eu não preciso ficar marcando linha. Eu estou olhando. Eu estou olhando. Então, suportes e resistências, como eu devo marcar suporte e resistência, como eu devo fazer as minhas marcações de suporte e resistência, como é a melhor forma de marcar suporte e resistência, ou as melhores marcações de suporte e resistência, você tem que entender que o suporte e resistência é dinâmico. É isso que você tem que entender, que nem, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui. Aqui era o meu suporte. Rompeu. Não rompeu? Rompeu. A partir do momento que ele veio aqui e deixou um candle de alta, nesse exemplo, o fundo ou o suporte deixou de ser essa região. Ele veio se tornar o quê? Essa outra região. E onde é o topo? O topo continuou sendo essa região. Então olha que interessante, isso aqui já se tornou o quê? 50%. Ele rompeu, ele rompeu. Esquece essa linha aqui, que foi rompida, e você já vai marcar outro suporte. Então ele é dinâmico. Aí o que acontece? Tem gente que vai lá atrás, marca uma linha lá, aqui atrás, o meu fundo está aqui. Beleza, marcou lá atrás. Aí o preço já está aqui, ó, e a linha continua lá.
Mas você não há de convir comigo que o fundo que estava lá, o fundo já veio para cá? Você não há de convir comigo que o fundo daqui já está vindo para cá? Não é assim que funciona? Então, o suporte e resistência, eles são dinâmicos. Então, a melhor forma de fazer a marcação de suporte e resistência é entender que eles são dinâmicos. Aprenda a marcar suporte e resistência da forma correta, da forma dinâmica. O suporte e resistência, eles têm todas as suas variáveis. Porém, quando você entende isso, você aprimora isso na sua vida e você se torna alguém muito difícil de errar, gente. É muito difícil de errar. Depois que você estuda, você se aprimora, tá bom? Quer ganhar de presente 16 padrões de candles de correção? Vá ali no link do meu canal do Telegram, aí embaixo, e faz o download para você sobre os 16 padrões de links. Aliás, 16 padrões de link, ó. 16 padrões de candle de correção. Tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Quer conversar alguma coisa? @Cadu Rinaldi lá no Instagram. Estarei inteiramente à disposição, se você me segue, para te responder. E se você quiser fazer o treinamento, quiser realmente deixar de entregar dinheiro para a corretora e aprender de uma vez como funciona isso aqui, corre lá, o link está na descrição, ainda temos preços promocionais, corre lá que dá tempo ainda de você fazer a sua inscrição e terminar esse ano tendo conhecimento para que 2022 seja totalmente diferente do que você passou diante dos gráficos esse ano, tá bom? Então te aguardo, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!